Quem guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. Oremos. Pai santo e bendito, nós agradecemos por tua palavra e rogamos a manifestação do Espírito Santo sobre ela, porque as tuas palavras são Espírito e são vida. Opera, Pai, para a glória do seu nome. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. O apóstolo João foi um homem que tinha uma vida simples, um trabalhador braçal, pescador por profissão, um homem indouto, inculto, iletrado, mas alguém que foi encontrado por Jesus, conviveu com ele e se tornou em um dos grandes apóstolos, em uma das colunas da igreja de Jesus Cristo. João escreveu esta carta, e para quem era um pescador rude, a carta é de um conteúdo que deixa absolutamente claro a diferença que a presença de Deus e o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Deus nos brindou com esta magnífica carta por intermédio de um homem muito simples, o apóstolo João. E o apóstolo João, ele no seu evangelho, assim como em suas cartas, ele bate numa tecla, num conceito de permanência, que nos faz pensar em continuidade. Nós, seres humanos, somos os campeões em começar e não concluir. E eu aprendi que quem adquiriu o hábito de começar e não terminar, adquiriu o hábito de fracassar. Quantos começaram cursos de inglês? Quantos começaram a aprender um instrumento? Quantos começaram tantas coisas e não concluíram o que começaram? Fracassaram, não continuaram, por muitas razões. E o mesmo acontece no que diz respeito à fé. Jesus disse que aquele que lança a mão do arado, aquele que faz a decisão de segui-lo como mestre na qualidade de discípulo, ele precisa continuar, ele precisa perseverar, ele não pode parar. É por isso que a igreja tem o compromisso de pregar o verdadeiro evangelho, para mostrar a todos o real preço, o real valor e as implicações, os desdobramentos e todas as exigências de Deus, para que ninguém compre gato por lebre, para que ninguém se aproxime de Cristo pensando que segui-lo e servi-lo é simples e fácil, porque não é. E depois, decepcionado diante da verdade, diga: não era assim que eu imaginava e não era isso o que eu queria. Por isso, Deus é absolutamente transparente em deixar claro para o homem o preço, muitas vezes, que precisa ser pago para aquele que quer andar nos santos e retos caminhos do Senhor. E a Bíblia fala daqueles que começaram bem, mas no meio do caminho abandonaram. E a Bíblia diz que o último estado é sempre pior do que o primeiro. Jesus, meus irmãos, falou para os judeus que ouviram a sua mensagem e que creram nele, e ele disse: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerdes, se continuardes na minha palavra, então e somente então vocês serão meus discípulos. Muitos começam, mas não dão prosseguimento. E João está nos dando duas evidências de quem permanece em Deus
e aquele em quem Deus permanece. E a primeira evidência é: quem guarda seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É interessante que a condição que Jesus estabeleceu e que Deus o Pai estabelece para continuar conosco é que nós continuemos com Ele. Quem permanece nele, Deus então permanece com Ele. Por isso, se você abandonar a Deus, se você largar a Deus, se você não prosseguir com Deus, se você não continuar com Deus, Ele não continua com você. Ele não permanece uma presença contínua com você. E João está dizendo: quem guarda seus mandamentos permanece em Deus. Deus nos deu mandamentos para reger a nossa vida moral, para formatar o nosso caráter, para formatar a nossa conduta. Deus nos deu mandamentos morais e espirituais para reger a nossa vida, para normatizar os nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos sociais. Deus nos deu mandamentos, e Deus, como Rei soberano do universo, espera que suas ordens, seus mandamentos sejam obedecidos. Hoje pela manhã nós observamos que a Bíblia fala dos mandamentos de Deus, que pertencem a Deus, que procedem de Deus, não são elucubrações filosóficas dos apóstolos, não eram reflexões de natureza ética dos apóstolos. Tratam-se de mandamentos, e os mandamentos de Deus estão contidos em sua lei moral. A lei moral de Deus, ela revela e ela expressa a própria vontade de Deus, e a vontade de Deus, por sua vez, revela e expressa a natureza de Deus. Portanto, quem quer conhecer a natureza de Deus, leia os 10 mandamentos, porque nos 10 mandamentos nós temos a revelação da vontade de Deus, que revela a natureza do legislador. Deus nos deu os seus mandamentos, não são dicas, não são alternativas, não são meros conselhos que podem ou não ser obedecidos. São mandamentos da autoridade suprema do universo, foram dados, promulgados para serem obedecidos. E a sua vida está como está, o mundo está como está, porque temos ou não obedecido aos seus mandamentos. Existem regras e existem leis que regem o trânsito, e todos sabemos que muito mais da metade dos acidentes com tragédias e mortes, todos são produtos, a grande maioria, do desrespeito às leis estabelecidas, aos limites de velocidade estabelecidos. Todos sabemos disso. E a vida moral, a vida social do universo, do mundo, está este caos, com tragédias e acidentes, porque as leis morais de Deus não são obedecidas. No entanto, João está dizendo que aquelas pessoas que guardam, que observam, que obedecem aos mandamentos de Deus, essas são as pessoas que permanecem em Deus, são as que continuam com Ele. Por isso, você deve analisar-se. Você é alguém que ouviu a palavra? A parábola do semeador nos conta de várias pessoas recebendo com alegria a palavra de Deus, mas das 4, somente uma, a palavra como semente brotou, porque as demais ficaram pelo caminho. Quem conhece os mandamentos de Deus e obedece aos mandamentos de Deus, permanece em Deus. Quantos ouvem a palavra? Quantos se animam quando conhecem a Bíblia? Quantos gostam de frequentar os cultos, mas não permanecem em Deus? Sabe por quê? Porque não estão dispostos a viver uma vida de obediência. E o que caracteriza uma pessoa que é de Deus
é o fato de ter prazer em obedecer às leis morais de Deus, porque quando nós amamos a Deus, nós temos alegria e satisfação de prestar-lhe obediência. Por isso o próprio apóstolo João nos diz que os mandamentos de Deus não são nem penosos e nem pesados. Quando nós amamos a Deus, nós não consideramos os seus mandamentos como cerceadores da liberdade, como castradores dos nossos prazeres. Nós não encaramos os mandamentos de Deus como camisa de força, como gesso. Não, nós temos prazer na lei de Deus, porque temos certeza que ela revela a vontade de Deus, vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Uma das evidências de que uma pessoa é cristã é quando ela tem prazer nos mandamentos morais de Deus, e ela se regozija na pureza da lei moral divina, e ela se esforça com a ajuda dos céus para prestar obediência, mesmo sabendo que é um pecador e que jamais conseguirá a perfeita e plena obediência, mas o seu coração se alegra com as coisas de Deus. Quando uma pessoa, ela lê os mandamentos de Deus, e ela se sente incomodada, inibida, cerceada, ela começa a perceber e concluir que Deus é um grande estraga-prazer, porque tudo aquilo que o nosso coração gosta, se inclina e tem vontade, Ele proíbe. Mas o que Deus proíbe são inclinações de um coração caído. Nosso coração é um coração corrompido. Jesus disse que o que contamina o homem é o que sai do coração. O mal está no homem, dentro de mim, dentro de você. E é esse mal que, quando concretizado pela desobediência aos mandamentos de Deus, que nos deixa impuros aos olhos de Deus. Por isso, João está dizendo: quem guarda, quem obedece seus mandamentos, permanece em Deus, ou seja, continua com Ele. Fez uma decisão no passado, uma decisão de seguir, fez uma entrega, assumiu um compromisso, fez um pacto com Deus, e esta pessoa, com a ajuda divina, mesmo que tropece aqui ou acolá, mas ela sabe que Deus levanta, e ela persevera em uma vida marcada por obediência. Nenhum de nós consegue obediência total, todo o tempo, mas aquele que ama a Deus, experimenta uma profunda tristeza e desgosto consigo mesmo, quando percebe que está desonrando a Deus pela desobediência à sua lei moral. A Bíblia nos ensina que pecar não é apenas desobedecer uma regra, é ofender o legislador. Quando nós desrespeitamos as leis, nós estamos desrespeitando as autoridades que promulgaram essa lei. É uma desonra, é uma afronta, é uma ofensa. E Paulo diz em Romanos capítulo 2, que nós desonramos o Senhor, nosso Deus, quando quebramos a sua lei. Por isso João está dizendo: quem obedece aos seus mandamentos, permanece em Deus, e Deus nele. Porque sempre a condição para Deus permanecer em mim, comigo, é eu permanecer nele e com ele. Se você não permanece nele e com ele, ele não permanecerá contigo e em ti. Portanto, pergunte-se: eu sou um homem, eu sou uma mulher que conhece os mandamentos de Deus e que com oração, com jejum, luta aos pés do Senhor, pedindo para cada dia, ao amanhecer de cada dia, entrega aquele dia dizendo: Deus, hoje eu quero honrar-te, não somente as palavras da minha boca, mas também a meditação do meu coração. Quantos de nós temos esse procedimento? Conheço pessoas que, em virtude do vício, aprenderam ao amanhecer e implorar a Deus para aquele dia manterem-se fora e longe do vício. Entregam um dia e pedem: Deus, neste dia me livra de uma recaída.
E nós deveríamos orar diariamente assim: Senhor, eu entrego o dia de hoje e eu quero vivê-lo em obediência ao Senhor. Você saberá se permanece em Deus e se Deus continua contigo, se você obedece à palavra dele. Saul foi um rei escolhido por Deus, mas Saul decidiu de forma presunçosa, de forma orgulhosa e conveniente desobedecer a Deus. E a Bíblia diz que Deus não era mais com ele. Ele continuou no poder, mas sem contar com Deus, e por isso ele fracassou. Sansão desobedeceu a Deus, pensava que Deus continuava com ele, pensava que o poder de Deus continuava com ele, e se deu conta de que Deus o havia deixado, de que Deus não permanecia nele nem com ele, e amargou grande derrota. Quem vive em desobediência aos mandamentos de Deus não permanece em Deus, e Deus não permanece nele. Mas quem humildemente, por amor ao Senhor, vive em oração, em jejum, em luta espiritual para viver uma vida de obediência, esse permanece em Deus e Deus com ele. Há uma segunda evidência bíblica, diz o apóstolo João, que nos assegura, que nos dá o saber, a certeza, a segurança de que nós permanecemos com ele e ele conosco. Sabe qual é? E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu o seu Filho. Agora João diz que Deus nos deu o seu Espírito. Sabe o que significa ser cristão? Significa ser uma pessoa que recebeu o presente de Deus, e o presente de Deus é a sua presença por intermédio do seu Espírito. A Bíblia diz que aquele que se converte ao Senhor Jesus Cristo, ele se torna a casa, a moradia, o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus nos sela com o seu Espírito, que Deus nos batiza no seu Espírito, que Deus nos dá o seu Espírito. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e ela crê em Jesus como Senhor e Salvador, naquele momento do seu arrependimento e da sua fé, ela recebe o dom do Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo. De acordo com a compreensão batista das Escrituras, o batismo no Espírito Santo não é uma experiência distinta da conversão e que acontece após a conversão como produto de uma busca pessoal, mas ele se dá exatamente no momento quando há o arrependimento e a fé. Quando Pedro pregou o primeiro sermão da era cristã, após o nascimento da igreja, a Bíblia diz que as multidões que ouviram aquela primeira mensagem do Evangelho, elas se dirigiram a Pedro dizendo: que faremos? E Pedro respondeu: arrependam-se dos seus pecados, creiam em Jesus, e vocês receberão o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo. Ser cristão é receber o dom do Espírito Santo. Você pode ter uma Bíblia debaixo do braço, você pode conhecer todo o conteúdo da Bíblia, você pode ter sido batizado naquelas águas ali. Se o Espírito de Deus não habita em você, você não é dele. Ser cristão não é uma simples questão de aderir a uma doutrina, ingressar numa instituição religiosa. É receber de Deus o Espírito Santo. Se você não recebeu o Espírito Santo, é porque você ainda não recebeu a Cristo. Porque quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, recebe o seu Espírito.
se torna casa de Deus, moradia de Deus. É por isso que toda pessoa que se converte, ela confessa que outrora havia um vazio imenso em seu coração e agora não há mais. Por quê? Porque Deus nos dá o seu Espírito, e quando o Espírito de Deus entra, passa a morar em nós, essa presença preenche, satisfaz e realiza. Foi Agostinho, o grande teólogo do cristianismo, quem declarou que há no coração do homem um vazio que é do tamanho de Deus e somente Deus pode preenchê-lo. Qualquer outra pessoa ou coisa é tão pequena em relação a este vazio. É como se fosse um buraco negro, é como se fosse algo de tamanho cósmico, um buraco tão grande que você poderia colocar todas as pessoas do mundo, todas as riquezas do mundo, todos os prazeres do mundo, e esse buraco continuaria imenso, gigantesco, sem ser preenchido. Só Deus pode preencher o vazio da alma. Por isso, João está dizendo: nisto podemos conhecer que nós permanecemos nele, pelo Espírito que nos tem dado. Deus dá o seu Espírito. E observem, Deus não dá o Espírito por medida. Por isso, todas as vezes que uma pessoa é salva e ela recebe de Deus o dom do Espírito, ela sempre se torna cheia do Espírito, porque Deus não dá o Espírito por medida. A presença do Espírito como dádiva ocorre uma única vez na nossa vida, mas a sua plenitude, uma vez perdida por desobediência, pode ser reavida pelo arrependimento, pela confissão e pela busca da santidade. Por isso, eu quero lhe perguntar: o Espírito de Deus habita em você? De que maneira eu posso ter certeza de coisas que eu não vejo? Se você me perguntar: este carro é seu? Eu digo é. E alguém me perguntar: então prove. Eu tenho um documento. Essa casa é sua? Eu digo é. Prove. Eu tenho uma escritura. Você é de Deus? Me mostra a escritura. Você tem certeza que vai entrar no céu? Me mostre aí o passe. Você tem algum documento? O que lhe dá certeza de que você é de Deus? O que é que lhe dá a convicção de que ao fechar os olhos na terra, você vai abri-los no céu? É a presença do Espírito Santo. Ele é a garantia, ele é o penhor. Deus nos deu o seu Espírito para nos selar e dizer: é meu. Demônio não pega em crente. Uma das heresias absurdas do neopentecostalismo, que não tem fundamento bíblico nenhum, é dizer que crente fica possesso. É uma das barbaridades que estão sendo ditas nos dias de hoje. Quem é habitado pelo Espírito de Deus, espírito maligno não entra, porque onde o Espírito de Deus se faz presente, demônio não tem vez. Ser de Deus é ser habitado pelo seu Espírito. E Paulo diz que esse Espírito em nós, ele fala com o nosso espírito dizendo: você é filho de Deus. Esse testemunho é infalível. Quando uma pessoa se converte, ela passa a ter certeza da vida eterna, ela passa a ter certeza de que é salva. E muita gente diz: isso é arrogância, isso é presunção, isso é prepotência. Quem pode dizer que é salvo? Aquele que recebeu o Espírito Santo. Ele é a garantia. Quando você vai fazer um negócio, você dá um valor, 30% do imóvel, e aquela entrada é a garantia, é o penhor. E Deus nos deu uma garantia. Qual é a garantia? Ele nos deu o seu Espírito. Se Ele nos deu o seu Espírito, Ele está nos garantindo o céu, a vida eterna. Por isso, quando nós aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, quando ouvimos o Evangelho e entendemos a graça de Deus, e nos entregamos ao Altíssimo, arrependidos dos nossos pecados, confessando-os humildemente, o Espírito de Deus nos é dado. E quando Ele entra, Ele fala conosco, Ele diz: você é de Deus. E quando o Espírito de Deus fala com você lá dentro,
você é filho de Deus, nunca mais você duvidará da sua salvação, porque ser cristão é ser habitado por Jesus Cristo através do seu Espírito. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal, diz a Bíblia Sagrada, não pertence a Ele. Quem pertence a Ele é habitado pelo Espírito de Deus. Você é uma pessoa habitada pelo Espírito de Deus. Ele mora, vive em seu coração. O seu coração é a casa dele, é o templo dele. Não se iluda. Aderir às regras de uma religião ou aos ritos e cerimônias não garante salvação. A salvação é um dom de Deus. Por isso João está dizendo: nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. Por isso, se o seu coração ainda está vazio e se você nutre dúvidas sobre a sua salvação, então peça perdão, busque a presença de Deus, porque é essa presença, é esse selo. O Espírito Santo é o selo. O selo é a marca de garantia que está dizendo: Ele é meu. É muito comum marcar o gado, e quando o gado de uma fazenda entra na outra, não é tão difícil saber de quem é este gado e de quem não é, porque tem uma marca feita com fogo. É um selo que diz assim, tem as iniciais do dono da fazenda. O Espírito Santo é o selo, e quando Ele habita em nós, significa nós somos de Deus. A Bíblia diz que no juízo final os anjos de Deus sairão para a grande colheita, mas os que estiverem com o selo de Deus, esses não receberão o juízo divino. Qual é o selo? É a presença do Espírito Santo no coração. Como é que eu posso saber que eu permaneço nele e ele comigo, se eu sou uma pessoa que vive em obediência aos seus mandamentos? Como é que eu posso saber que eu permaneço nele e ele em mim? Pelo Espírito Santo que Ele graciosamente me deu. Portanto, reflita sobre o que você acabou de ouvir. Confesse seus pecados a Deus. Se você não tem obedecido, isso é muito sério e revela algo que você não pode simplesmente olvidar. Você precisa dar ouvidos. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, faça a sua oração de entrega. Entregue sua vida, seu coração a Jesus e diga: Senhor, há um vazio no meu coração. Senhor, eu quero essa presença interna do Teu Espírito Santo. Eu conheci uma pessoa que era tomada por espíritos malignos, impuros, mas quando o Espírito Santo de Deus entrou, saem todos os espíritos do mal. Quando o Espírito de Deus entra, Ele preenche, Ele nos dá certeza, Ele nos assegura de que Deus é nosso e de que nós somos de Deus. Se você está vazio, então diga: Jesus, vem morar em mim. Entra, dá-me o seu Espírito. Peça o Espírito de Deus. Jesus disse que nós somos maus, e Ele tinha razão, mas nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Se os nossos filhos nos pedirem pão, nós não vamos dar para ele uma pedra. Se ele nos pedir um ovo, nós não vamos lhes dar uma serpente. Então Ele disse: peça o Espírito Santo e o Pai lhe dará. Ele dá boas dádivas. O Espírito Santo é a boa dádiva de Deus. Jesus entrará em você pelo Espírito. Então nesta noite se arrependa, creia e diga: Jesus, eu me entrego, entra na minha vida, dá-me o seu Espírito, vem habitar em mim, vem guiar-me, vem preencher-me, eu me entrego a Ti. Faça essa oração, entregue-se a Jesus.